Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que nessa noite, em que nos preparamos para mais um evangelho, estejamos cada vez mais serenos, confiantes, alegres por participarmos deste banquete que ocorre todas as noites pelo YouTube do Centro Espírita Cearense, iniciando com a mensagem do livro O Essencial, de Emmanuel, denominada As Três Escolhas, capítulo 13. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isto mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam as 3 escolhas referidas? O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes, se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Com base nessa mensagem, que nós comecemos a pensar se estamos de fato seguindo a lei do bem, se estamos parados na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou se estamos nos afastando dela pelos despenhadeiros do mal. Que o Senhor tenha piedade de todos nós e nos livre de cairmos neste despenhadeiro, fazendo sempre o bem, amando e seguindo a lei de amor, de justiça e de caridade. Que assim seja. E dando sequência ao nosso evangelho, teremos agora o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, parágrafos do 8º ao 14º do Evangelho segundo o Espiritismo. Respeita aos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra.
Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. O comentário do Evangelho de hoje será o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o Homem de Bem, do 8º ao 14º parágrafo. Neste capítulo, também se enfatiza a prática da caridade, do perdão, da benevolência e da indulgência como essenciais para a perfeição moral. Que o homem de bem, que busca a perfeição, age com bondade, com humildade, com caridade, respeitando a liberdade de consciência dos outros e buscando sempre o bem, mesmo em situações difíceis. A caridade é apresentada como prática do amor, um sentimento que se manifesta na benevolência, na indulgência e no perdão. A caridade, que é uma lei divina, é fundamental para a evolução e o progresso espiritual. E aqui nos é apresentado o nosso exemplo máximo da perfeição, nosso Mestre Jesus, a quem praticou o amor, a caridade e a humildade. E ao seguir os ensinamentos de Jesus, nós, espíritas, buscamos a perfeição e a evolução espiritual, encontrar satisfação que faz bem aos outros. É pensar nos outros antes de si, ou seja, não ser egoísta. É ser bom, humano e benevolente com todo mundo e não distinguir ninguém por preconceito. Respeitar as diferenças e quem pensa diferente. Ter a caridade como guia nas palavras e também nas atitudes. Não sentir ódio, rancor e nem vontade de vingança. E perdoar a todos. Ser indulgente com os outros porque sabemos que não somos perfeitos. Não ficar expondo os defeitos de ninguém. Pelo contrário, ressaltar as qualidades do próximo. Conhecer a si mesmo. Estudar as suas imperfeições e se esforçar para combatê-las. Não ter vaidade e usar bem os bens materiais, pois sabem que não serão eternos. Se conviver com alguém que tem certa autoridade, utilizar disso para elevar a moral dessa pessoa e não humilhá-la. Respeitando a todos e vendo-os como irmão, ou seja, ter na lei da justiça, amor e caridade o verdadeiro sentido da vida e se questionar se está seguindo direitinho esse caminho. Mas a palavra para que essa mudança ocorra se chama-se esforço. E não podemos desistir no primeiro obstáculo que a vida nos impõe. Que a gente possa trabalhar dentro de nós o amor, o perdão, a caridade, principalmente a transformação. Nos esforçar. Então, vamos refletir e rever essas questões e tentar melhorar as nossas atitudes. Fica o convite. Muita paz a todos. Encerrando o nosso Evangelho da noite de hoje, pedimos a Deus que fluidifique as nossas águas que se encontram neste momento próximo de nós, que elas sirvam para o nosso fortalecimento espiritual e físico,
Abençoe-nos a noite de hoje e que o Senhor nos conduza para a luz do divino amor.